Hey, Razarians, tudo bem? Se algum de vocês falar que eu tô parecendo o Alastor Guiaro de peruca, eu mando vocês pro inferno. Hoje, nós não viemos aqui falar de nenhum anime, série, desenho, jogo. Não. Hoje não. Hoje nós viemos falar de mim. Exatamente. Hoje nós vamos fazer avaliações de obras literárias escritas por mim, mesmo que ninguém tenha pedido. Como vocês sabem, eu sou escritora. E é claro que eu tenho uma bagatela de livros bem aqui, muito bem quistos, uma coleção maravilhosa. Além de ter livros publicados e contos publicados. E aí eu pensei com meus miolinhos, por que não falar dos meus próprios livros, das minhas próprias criações? Vejam bem, eu saio ganhando, porque eu não vou precisar fazer uma pesquisa gigantesca, e vocês saem ganhando, porque vocês com certeza vão ter um vídeo muito engraçado da minha pessoa passando vergonha, minha vestida de Caim da Shopee. Yay! Então, meus caros, se vocês entenderam a proposta desse vídeo e gostaram dela, sintam-se livres para pegar uma pipoca, um suquinho, uma comidinha gostosa, porque hoje vocês terão a minha pessoa passando essa vergonha enquanto eu falo dos meus livros de uma maneira extremamente narcisista, e não é como se, sei lá, eu tivesse Rebi pra alugar o ouvido, não é mesmo? Então, sem mais delongas, vamos falar primeiro dele, aquele que não é o homem do Black Foto, não é aquele grupo que você tá esperando há 5 anos nos fazer um comeback, mas ele tem aquilo que nós gostamos, cultura woke e muito drama. Com vocês, o drama romântico, ou seria o romance dramático? O homem por trás da foto. Roda, BT! Desde que eu vi Perfect Blue, mais ou menos quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu sabia no meu coração que eu queria produzir uma história em homenagem a esse clássico do Satoshi Kon. A minha primeira ideia de testar esse tipo de narrativa de stalking e vida de idol veio em 2020, no meio da pandemia, quando a única coisa que eu ouvia no meu fone de ouvido era Seven Map of Soul do BTS, e minha fase fanfiqueira tava mais forte que nunca. Admito que a ideia não foi muito pra frente por pura falta de habilidade e organização minha, especialmente por querer trabalhar um livro futurista com um grupo gigante, onde o começo era na verdade a metade do livro, mas parte da ideia ainda se manteve bem ali, lá no fundo da minha mente, hibernando até o dia que as Sasengues resolveram ser Sasengues e resolveram assediar o amigo de um idol famoso por parecer que eles estavam namorando. E aí eu pensei, tá na hora de trazer essa ideia de volta. Pra falar a verdade, eu só queria fazer uma história rápida e nem tava levando muito a sério. Mas Rebi gostou tanto do conceito que eu me senti intimada a terminar. Então, de BL meio fofo, focado em um grupo grande e cenário futurista, a história virou muito mais um drama sobre um casal que se ama muito, mas se sente desgastado por conta das situações tensas que estavam vivendo. O que era bem mais de acordo com o que eu tava vivendo, porque eu escrevi esse livro bem na época do meu burnout, e eu e Rebi estávamos vivendo poucas e boas por conta disso. O meu foi de garoto meio tímido, que as pessoas poderiam se inserir na história para se identificar, para um rapaz tranquilo, animado, estabanado, claramente TDAH e, principalmente, extremamente traumatizado pelas coisas que ele passou e ainda passa dentro da indústria da música. Enquanto o Taeyang, ou só Tai pros íntimos, foi meu primeiro personagem canonicamente autista e basicamente um presente pra Rebi, porque ele tem muito da personalidade dele, fora que esses dois fofinhos me ajudaram a perceber que eu também era neurodivergente. O processo de escrever o livro e passar pela apuração da editora foi até que bastante divertido, apesar dos surtos que eu tive, porque eu ainda estava trabalhando na creche naquela época. Mas o pós também foi bem bacana, porque mesmo que o livro não tenha sido um grande best-seller, eu fiquei muito satisfeita com a recepção que eu tive. Teve pessoas que leram o livro numa porrada só e vieram surtar na minha DM do quanto tinham amado os detalhes, gente neurodivergente se identificando com os meninos, o surto que foi a Bienal, tem até vídeo aqui no canal caso vocês não tenham visto. Então, mesmo que não tenha sido o próximo Senhor dos Anéis, eu não poderia ter ficado mais feliz com tudo isso. Mas Sarah, você conseguiu
conseguiu homenagear o filme? Bem, isso depende muito de como você vê as coisas. Eu tentei seguir várias das ideias de Perfect Blue, como focar no psicológico da vítima, criticar a maneira como relações parassociais funcionam e mostrar algumas verdades sobre o mundo da música. Mas eu diria que minha abordagem é bem mais branda comparada com o trauma que esse filme me deixou quando eu era adolescente. Fora que, enquanto a Mima tá constantemente sozinha e era um alvo fácil de paranoia, o Milo ainda tem o Tai e uma rede de apoio que ama muito eles. O saldo final desse livro foi uma história de amadurecimento tanto dos meus personagens quanto de mim mesma, além de ter sido o meu jeito de lidar com um período sombrio da minha vida. Acho que se você gosta de história de drama, tá cansado de ver casais que não sabem se comunicar, gosta de K-pop ou só quer um livro rápido pra ler pra sair de alguma ressaca literária, eu acho que vale a pena dar uma chance pra essa história. Tem um e-book na Amazon, o livro no site da editora e um conteúdo extra disponível aqui no canal. Eu espero que vocês gostem! Ai, mas que história mais comovente, não é mesmo? Senti aqui um quentinho no coração. Nem deu pra lembrar de todas as vezes que aquela professora filha da p*** me fez surtar e gritar e chorar lá no meio do meu expediente. Gente, eu não devia estar falando dos meus problemas pessoais. Vocês não vieram aqui pra isso. Vocês vieram aqui pra ser meus psicólogos. Não vieram aqui ser meus psicólogos. Mas agora, deixamos um pouco o romance e o drama levinho de lado. Vamos para algo mais denso, algo mais sombrio. Algo que definitivamente vai dar pesadelos de noite. Então, troquemos a música pelo Mundo Invertido e... Oi, quê? Eu não posso usar esse nome? Tem direito autoral? Seguimos agora para os caminhos de Santa Laia com mais suspense, mais fantasmas, mais reações de que tá acontecendo aqui? Com vocês, Aranha de Retalhos. Imagine que um dia você tá apenas andando na rua, voltando pra casa depois da escola ou do trabalho. Você tá cansado, só quer relaxar, comer alguma coisa que gosta, rolar o feed da sua rede social favorita e dormir. Mas, quando você vê, você percebe que o mundo ao seu redor está escuro. Escuro, escuro e cada vez mais escuro. Os muros das casas, os postes das ruas, o asfalto, o céu, as pessoas, tudo parece tão igual, mas tem algo errado, algo distorcido, algo proibido, algo que faz você pensar que essa não é a minha casa. Em cima dessa premissa que a Aranha de Retalhos se baseia, a ideia de que, por acidente, você vai parar num mundo que parece com o nosso, mas com algo sombrio que vai te causar pesadelos. Backrooms, Kamitakushi, ou Sete Além, se você quer um exemplo nacional. Ai, eu gostaria de chegar aqui e dizer que foram todas essas histórias que me deram o pontapé inicial pra escrever essa trama, mas a verdade é bem menos intelectual. E com certeza vai gerar uma guerra de fandoms dos meus comentários. A verdade é que eu só escrevi esse livro porque eu odiei a música Pink Venom do Blackpink. E tava tão indignada que jogaram um título foda pra uma música tão meia bomba. E aí, o que foi que eu fiz? Fui xingar as Blackpink na net? Fui reclamar com a ID? Fui causar a terceira guerra mundial no comentário de alguém? Não! Eu fui escrever porque é assim que eu lido com os meus problemas. No começo, eu tava pensando em algo bem na pegada de Gravity Falls, misturando com o ambiente de Sete Além, que eu escutava muito falar. Mas aí eu descobri que o cara que criou as lendas de Sete Além patenteou o negócio e eu tive que criar a minha própria mitologia do zero. Se fosse pra descrever, eu diria que essa história é uma mistura das nossas histórias do interior, especialmente de Minas Gerais, que é de onde boa parte da minha família vem, com a viagem Chihiro, histórias da ditadura militar, mitologia guarani e caminho pra Eldorado, porque Caio e Elias basicamente são Túlio e o Miguel se fossem caçadores de mitos. Novamente, a influência de Rebi aqui se faz bem presente, tanto porque eu religiosamente assisti ao... Eu não sei a quem eu devo agradecer, mas meu áudio simplesmente parou de funcionar nessa hora, eu tive que usar o áudio da gravação. Apreciem! É elaborado uma vez por ano, quanto pela presença de conceitos de magia do caos, que é a área de atuação dele na bruxaria.
Já a Aranha é uma personagem que veio junto do meu hiperfoco em Elsa Soares, tanto na aparência quanto em detalhes da sua história que são baseados em músicas delas, como A Carne e A Mulher do Fim do Mundo. Ela me deu um trabalho do caramba para desenhar por causa das tatuagens, mas considerando que ela ficou lenda de morrer, eu acho que valeu a pena. A parte de escrever esse livro, admito que foi bem truncada. Tanto porque, novamente, eu tive um burnout, quanto porque eu tinha que o tempo inteiro conferir as regras que eu mesma estabeleci e a maneira como eu escrevi o nome dos lugares só para manter a coerência do lugar. Por mais que, considerando que o fim foi meio episódio 25 e 26 de Evangelion, eu acho que eu poderia ter me permitido fazer menos sentido. E eu não posso deixar de falar o quanto lendas brasileiras influenciaram esse projeto. Infelizmente, eu tive que quebrar muito a cabeça para achar as fontes de onde vieram esses mitos, especialmente histórias de origem indígena e afro. Mas eu fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho mais sobre o nosso próprio país, porque, vamos combinar, é sempre bom dar um pouquinho de valor para nossa cultura. Esse livro meio que foi o meu retorno para onde tudo começou na minha carreira, o Wattpad. E falar esse nome provavelmente causou terror em uma galera. Eu também deixei ele disponível na Amazon porque... qual é, galera? Eu também quero receber pelo meu trabalho, por favor, né? Não foi exatamente um sucesso, mas foi uma prova pra mim de que, quando eu quero, eu até que consigo fazer umas coisinhas assustadoras, mesmo que o meu traço seja super fofinho. Eu penso constantemente em dar uma atualizada em algumas coisas do livro pra, quem sabe, fazer uma versão física. Mas se você quiser uma história assustadora, sombria, engraçada e que se aprofunda em algumas questões cabeludas do nosso país, eu super recomendo vocês darem uma conferida. E lembre-se, se não conseguirem dormir de noite, mantenham-se longe das aranhas. Alguém sabe se as aranhas já foram embora? Não que eu tenha medo, é claro, né? Longe de mim. Mas é que eu tava meio receosa com o caraboi que tava junto delas. Mas agora, vamos tentar ir para algo tão fofo quanto essa minha linda caminha. Vamos para algo um pouquinho mais fácil de compreender, sabe? Algo mais simples, mais bonitinho. Aí eu lembro que quem escreveu esses negócios fui eu. Eu que deveria parar de complicar tanto as minhas histórias. Mas enfim, vamos para algo totalmente romântico e definitivamente não vai desgraçar a cabeça de ninguém. Com vocês, Reflexos do Coração. Pode mandar. Eu honestamente nunca pensei que meu primeiro contato com Persona ia ser jogando um RPG de mesa baseado em Persona. E detalhe, não era nem pra eu estar na mesa pra começo de história. A verdade é que Rebi criou o Yamato durante o hiperfoco dele em Drácula, ou melhor, no Vlad Tepes. Todo derivado de uma grande jornada dentro do mundo de One Page Rules que levou pra coisas no mínimo interessantes, como o fato de eu estar estudando romeno nesse exato momento e, no meio desse caos todo, ele estava me contando todas as ideias do que ele planejava com o nosso pequeno vampiro galã de novela. Que eu fiquei tão interessado naquilo que eu meio que me convidei para fazer parte dessa história criando a Shiori, para ser a amiguinha dele. E ela Magyara porque eu também tava em hiperfoco. No fim, eu tomei vergonha na cara e perguntei se eu podia participar dessa mesa, o que o que é o nosso mestre aqui, aceitou sem problema nenhum, resultando em mim ficando um mês viciado em fazer posts na aba de redes sociais que criaram só pra esse RPG, e isso antes da gente conseguir jogar de verdade. E aqui eu vou dar um baita crédito porque o cenário que eles criaram pra essa mesa de RPG era muito bom. Um arquipélago que teve influência do Brasil e do Japão, cuja uma das ilhas misteriosamente tinha afundado no início dos anos 2000. E nós temos que impedir uma nova tragédia de chegar ao nosso lar. Sério, essa mesa é um dos motivos de eu acordar feliz todo domingo, porque a história sendo contada ali é simplesmente muito boa. Todo mundo se dedicou muito pra fazer personagens interessantes. Os memes são fabulosos. Todo mundo entrega horrores na atuação e, motivado por essa possibilidade, eu pensei, por que não transformar essa trama num quadrinho? E assim eu comecei a formular Reflexos do Coração.
A trama é bem diferente do RPG, até porque eu não queria plagiar o meu amigo, muito menos tomar um processo da Atos. Coisas como a Shiori ser filha de um mestre de fabricação de chá e ter um irmãozinho, o Yamato vir de uma família rica e complicada e o uniforme azul da escola, eu consegui manter. Mas a trama do arquipélago, as referências de colegial japonês e até mesmo os amigos dos dois na escola, eu decidi alterar. Fora a forma como as personas, entre aspas, daqui funcionam. Mas ainda tem muita coisa do RPG que eu deixei ali como forma de homenagem. Por exemplo, a melhor amiga da Shiori no quadrinho, a Suzy, enquanto o Shotaro, melhor amigo do Yamato, além de ser uma homenagem para o criador de Kamen Rider, que a propósito foi ideia de Ruby, também teve um tequinho de inspiração no... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Pra falar a verdade, escrever um quadrinho é bem diferente de escrever um livro. A maneira como você compõe cenas e diálogos é bem mais direta e crua, servindo mais pra você ter uma referência do que você vai desenhar depois. Fora que eu tinha pra mim de que eu precisava ser sucinto pra não perder o fio da meada. Sem contar que, bem, fazer 22 páginas de um quadrinho sozinho não foi uma das coisas mais fáceis do planeta. Mas o resultado final me abriu um baita sorriso no rosto. O meu traço melhorou muito. Todas as ideias que eu tive eu consegui executar. O design de todo mundo me deixou extremamente satisfeito. E, principalmente, a recepção que as pessoas tiveram foi muito positiva. Sério, logo de cara eu recebi essas fanarts lindas do Shiyama. E eu só sabia admirar cada mísero detalhe que fizeram. A história ainda não tá completa, mas se você se interessou por ela tá disponível no Tapas. Eu até tentei postar no Funkytoon, mas eu não consegui me adaptar com ele. Então a gente só ficou com Tapas mesmo. O que será que o primeiro capítulo nos reserva? Bem, por que você não lê pra descobrir? Por que será que eu estou prevendo de que muitas dessas imagens e carinhas fofinhas do quadrinho vão virar figurinhas no meu Telegram? Ah, foi impressão minha. Mas, olha a hora! Bom, parece que nós vamos ter que nos despedir. Então, sabe, se você gostou de alguma das histórias que eu apresentei aqui, considera ler! Quero dizer, você poderia ler. Estão sempre ali na descrição. Junto, sabe, do meu Live Pix, do link do Discord. E, sei lá, vocês podiam se inscrever no canal e comentar. Sabe, eu sou uma pessoa tão dedicada e tão legal. Olha esse cosplay lindo que eu fiz pra vocês. Vai lá, considera me ajudar, por favorzinho. Mas enfim, meus amorzinhos lindos do meu coração, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... Ai, ufa, finalmente eu posso me livrar desse Katie da Shopee. Não aguentava mais editar essa loucura. Bom, agora a gente vai desligar. Nossa, isso aqui vai dar tanto blooper, puta merda. Lembre-se de cortar isso, sabe? Além de ter livros publicados e contos publicados. Isso tá sendo mais divertido do que deveria. Hoje! Ai, é por isso que eu não é por isso que eu gravo olhando a porra do meu celular. É por isso que eu faço assim. Eu tenho que ver se tá gravando. E tá assim, senhor. Eu vou ter que editar todas essas partes. Eu vou ter que editar os bloopers disso aqui também. Vai ser divertido. Porra! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Era pra eu trocar de cenário, né? Não cai, não. Ah! There's a mother on the dance floor. Sai, cadeira. Ai, que gravação. Essa gravação não termina nunca. Ah, não, pera, eu tenho que ler. Eu vou tentar tudo isso primeiro. Só faz a louca, corre sem pensar. Não importa como você vai encarar. Vocês reclamam logo para mim. Que sempre fui
seu grande chefão. O que era pra eu falar? Se der um minuto vai ficar excelente, aí depois eu só tirar foto. Ai, caralho, por que eu faço essas coisas comigo? Pelo menos o cosplay ficou bonito.